Tite demitido é o tema da segunda-feira. Mas o vídeo de hoje vai falar do clássico também, das expulsões, da vitória do São Paulo se recuperando depois da ressaca da Libertadores e do drama do Corinthians que continua, mas a rodada ajudou. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos por aqui. Quero agradecer a você, estamos fechando hoje o mês de setembro, o melhor mês da história desse canal. Fico muito feliz de ter você aqui todos os dias, te fazendo companhia na hora do almoço, ou em outros horários também, mas a maioria acompanha ali no meio-dia. Muito obrigado de verdade, que a gente continue essa parceria aí por muito tempo. QR Code da AG tá aqui na tela. Semana de Champions, de Copa do Brasil, muitas oportunidades para você. Você pode fazer a sua primeira fezinha de graça, sempre com responsabilidade. Não estimulo ninguém aqui a gastar tudo, gastar o dinheiro das compras. Ah, faltou aqui para pagar um negócio, então vou colocar lá para ver se vem o dobro. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Inteligência para usar o seu dinheiro para brincar. Uma partezinha do seu orçamento aí para brincar, beleza? QR Code na tela. Vambora para a AG. Bom, eu vou começar com o clássico e vou deixar a demissão do Tite para o final, falar um pouquinho do que foi a vitória ontem do Flamengo contra o Atlético Paranaense, eu narrei esse jogo. Vou falar um pouquinho do Leão também. O Leão subiu, o Clube do Remo subiu para a Série B, e eu quero falar um pouquinho disso também na parte final do vídeo. Mas vamos lá, para o clássico, vou falar das expulsões no final, vou falar do apito no final. Primeiro vencedor aqui, o São Paulo. Eu poderia chegar aqui dizendo o seguinte, olha, ressaca curada da Libertadores, São Paulo ganhou o clássico, o Lucas espantou o fantasma do pênalti perdido na quarta-feira, converteu o pênalti ontem, teve personalidade para bater, isso aí eu até concordo, isso é verdade mesmo, né? Enfim, tava lá, bateu, converteu, acabou, você erra um dia, acerta o outro, faz parte da vida do batedor, da vida do jogador de alto nível. Agora, eu não gostei da produção do São Paulo, eu não gostei do desempenho do São Paulo e principalmente do fato de o São Paulo ter permitido que o jogo permanecesse aberto até o final, até os 50 minutos, com 2 jogadores a mais. Então, como eu sempre digo aqui, eu fico numa posição nada confortável às vezes de ter que analisar uma vitória e olhar os aspectos negativos dessa vitória. Porque eu não analiso só resultado, eu analiso produção, performance, desempenho. Para analisar o resultado, como eu sempre digo, pega lá o antigo tabelão da Placar, um abraço para os meus amigos da revista Placar, publicação que eu tanto acompanho, pega o tabelão e olha lá, ganhou, ótimo, maravilhoso. Perdeu, ruim, uma porcaria. Aí o vídeo vai durar 2 minutos, não tem por que fazer análise assim. Então eu não gostei. Primeiro tempo do jogo, o Corinthians marcou melhor do que o São Paulo. O Corinthians fez uma marcação um pouco mais pressionada, conseguiu roubar mais a bola do São Paulo do que o contrário, mas quando tinha a bola também não sabia muito o que fazer, né? Olhando para a escalação, o São Paulo teve só a troca do garoto, do William Gomes pelo Luciano. São Paulo, quem esperava de repente, o Zubeldia vai fazer depois da eliminação, não deu certo, vem aí uma mudança radical de sistema. Não, entrou o Luciano ali por dentro. Aliás, ele já tinha feito essa troca do primeiro tempo contra o Botafogo no meio de semana, tirando o garoto, colocando o Luciano por dentro, abrindo o Lucas, e ontem o time jogou com o Luciano no 4-2-3-1 lá do Zubeldia. Mas o São Paulo errou muito, São Paulo deu muito a bola ao Corinthians no primeiro tempo, São Paulo errava na sua saída e era constantemente pressionado pelo Corinthians no primeiro tempo, e quando tinha as suas oportunidades, não era um time eficiente. O primeiro tempo foi ruim dos 2 times, na minha opinião, tá? Não gostei do primeiro tempo dos 2 times. Aí tem o pênalti em cima do Caleri. Caleri tem um mérito nessa jogada porque ele perde o equilíbrio 2 vezes. Ele recebe 2 contatos em direção à grande área, lá pela ponta esquerda. E ele não desiste do lance. E ele não cai na jogada. E aí, quando chega na área, toma o pisão do Fagner, que é um negócio escandaloso, vai lá, o Lucas bate e converte. E o São Paulo vai para o intervalo vencendo. Acho que o placar do primeiro tempo, o placar que traduziria as dificuldades do São Paulo e do adversário também, seria o 0-0. Mas beleza, aconteceu o pênalti, como no Morumbi no meio de semana. O placar do primeiro tempo seria talvez 1-0 ou 2-0 Botafogo. Foi 1-0. Mas o São Paulo teve um pênalti no final. Poderia ter levado 1-1 para o intervalo e o Lucas desperdiçou. Ontem não. Ontem o Lucas não desperdiçou. Foi lá,
teve personalidade, pegou a bola, bateu o pênalti, beleza, quarta-feira já passou, o trauma já foi, agora aqui é Campeonato Brasileiro, é outra história e beleza, e vamos. E aí o time vai para o intervalo ganhando com um jogador a mais. Na volta para o segundo tempo, normal, um monte de espaço. Costumo dizer que jogar com 10 hoje do futebol, contra 11 do outro lado, é quase sentença de morte. Cartão vermelho hoje, no alto nível, no futebol de alto nível, é quase sentença de morte, sentença de derrota. E o São Paulo teve bastante espaço no segundo tempo. Mas uma coisa que incomodou demais no segundo tempo foi a quantidade de ataques que o São Paulo desperdiçou. Que o São Paulo foi ficando, não só no 11 contra 10, mas ainda mais no 11 contra 9, né? Porque tem a expulsão do André Ramalho aos 18 e um pouco depois sai o gol do Arboleda. E o São Paulo foi tendo um monte de oportunidade. 4 contra 2, 3 contra 1, um monte de contra-ataque que o time vai desperdiçando, que o time vai jogando fora. A sensação que fica é que o São Paulo perdeu a oportunidade de dar uma goleada, de dar uma grande goleada. Mas aí você vai falar, porra, Jorge, não importa, o importante é quem ganhou. 3-1, verdade. Mas além de perder a chance de dar uma goleada, por exemplo, a chance que o Rato perde, cara a cara com o Hugo Souza, é inacreditável. Aliás, o Rato mal ontem, né? O Lucas fez o gol de pênalti. Eu não gostei do Rato, não gostei do Lucas, apesar de ter feito o gol de pênalti, mas carregando a bola e perdendo, definitivamente não é uma grande fase do Lucas, o Caleri brigando lá como sempre, enfim. Então o São Paulo individualmente também cometeu vários erros, foi desperdiçando chances de matar o jogo, estava com 2-0 e 2 jogadores a mais. Aí você fica sujeito ao imponderável, ao clássico, ao peso do clássico. Do outro lado tem um adversário que está desesperado, que está lutando, que está batalhando. E aí a ineficiência do São Paulo paga o preço, porque o Yuri Alberto vai lá numa jogada de bola parada, sobra para ele, diminui. Depois o Romero tem uma chance de empatar o jogo, o Rafael pega. E aí só aos 50 e tal, o Lisieiro rouba uma bola, entrou bem o Lisieiro, de novo. E aí vem a esticada lá pro André que mata o jogo. Mas isso poderia ter acontecido muito antes. Ficou aquele clima de tensão no estádio, aquela coisa que só acabou na última bola, praticamente, do jogo, num cenário de 11 contra 9. Então poderia estar aqui soltando fogos, primeira vitória do Zubeldia em clássicos, o time entrou no G4 depois do clássico, depois acabou saindo com a vitória do Flamengo no último lance lá contra o Atlético Paranaense, mas tá nessa matemática para pegar a vaga direta de Libertadores. A vitória, pelo contexto, ela é muito importante, até porque aconteceu a eliminação na última quarta-feira, para tentar salvar um pouquinho esse fim de ano. Mas assim, você olha o que o São Paulo jogou, o São Paulo poderia ter feito muito mais. O São Paulo é um time, com o material que ele tem, que pode fazer muito mais. E agora vai pegar o Cuiabá desesperado, fora de casa, e é isso que o São Paulino espera nesse fim de ano. Que os pontos venham, que a vaga de Libertadores venha, mas principalmente que o melhor futebol venha do São Paulo. E ontem o time foi se complicando num jogo assim que ficou depois da expulsão do Fagner. Ficou mole pro São Paulo, moleza pro São Paulo. E o São Paulo não aproveitou. Já o Corinthians pagou um preço muito alto pelas expulsões. Eu vou falar dos lances daqui a pouco, mas eu quero falar um pouquinho da postura, do comportamento do Corinthians ontem. Acho que é um comportamento, em termos de comportamento, ok? Dentro daquilo que cada time pode fazer, eu acho que o Corinthians se saiu melhor. O que matou o Corinthians foi a tomada errada de decisão do Fagner. Assim, não dá para entender um jogador com a experiência do Fagner. Não estamos falando de um menino da base, né? Estamos falando do Fagner. Um jogador rodado, experientíssimo. Cometeu o pênalti e assim, nem aquela coisa do... Sabe, tipo o Marcelo no Fluminense e Botafogo semana passada, que ele faz a bobagem de dar o pisão no Matheus Martins, só que na hora ele meio que já percebe naquela fração do segundo, ele tenta recolher, ele tenta dar um miguezinho, tipo, puta, fiz cagada. Nem isso, cara. O Fagner vai lá, vem com a sola, pisa, assim, pisa e confirma, né? Aperte o verde e confirma. Domingo que vem tem. Ele pisa e confirma. Prau, é isso mesmo. Com VAR, amigo. Com VAR. Num jogo em que o Corinthians, ele era levemente melhor. Ninguém foi muito bem no primeiro tempo, não. Mas o Corinthians ainda conseguia roubar mais a bola do São Paulo, que também não sabia o que fazer com ela depois que roubava. Mas assim, o jogo tava ali meio parelho. O Corinthians até
Aí o Fagner joga tudo fora. Aí no 11 contra 10, vamos lutar, vamos guerrear para não tomar o segundo e tentar arrumar um empatezinho. Aí com o jogo parado, o André Ramalho faz o que faz. Eu tô na dúvida até agora, qual foi a maior falta de inteligência? Para não falar burrice, não quero ser tão agressivo assim. Qual foi o lance de maior falta de inteligência? Se foi o do Fagner ou se foi do André Ramalho? Eu tendo a achar que foi o do André Ramalho. Com o jogo parado. Com o jogo parado, ele vai lá e tem movimento, e tem impacto. E pega do Luciano. Ah, o Luciano provoca, o Luciano é isso, o Luciano é chato, amigo. Porra, dane-se. Você vai cair nessa pilha? Um jogador de nível europeu, rodado na Europa, como André Ramalho, de Champions League, porra, com um time já com um a menos, você joga a vitória fora. Você joga a possibilidade, pelo menos, de trazer um ponto fora. Olha como esse ponto seria importante pro Corinthians ontem. No 11 contra 9, o Corinthians quase empatou o jogo. Então, no 11 contra 10, se o André Ramalho não fizer essa bobagem que fez, depois da grande bobagem que faz o Fagner, você imagina aqui o cenário. Se o Corinthians somasse um pontinho ontem, o Corinthians teria, nesse momento, 29 pontos. Ele estaria fora da zona de rebaixamento. Porque o Vitória perdeu. O Fluminense perdeu, que está logo atrás. A rodada foi muito boa para o Corinthians. O Cuiabá perdeu. Todo mundo daquele entorno perdeu. O Atlético Paranaense, que está querendo vir para a brincadeira, não ganha 2 meses do Brasileiro, perdeu, está com 31. O Corinthians poderia ter saído da zona e poderia ter ficado a 2 pontos do Atlético Paranaense, 15º colocado. Todo mundo se estrepou na rodada. O Criciúma perdeu. Todo mundo ali perdeu. Então esse pontinho ontem, ele faria muita diferença para o Corinthians. Muita. Até também pela questão do número de vitórias que eu tenho batido aqui. Dessa galera, o Corinthians tem menos vitórias que todo mundo, tirando o Cuiabá, que é o penúltimo colocado. O Corinthians tem 6 vitórias. O Fluminense tem 7, o Vitória tem 8, o Atlético Paranaense tem 8, o Criciúma tem 8 e é o primeiro critério de desempate. Então o Corinthians tem obrigatoriamente que pontuar mais que essa galera, porque se ele tiver o mesmo número de pontos na última rodada, pode ser que ele caia por isso, pelo critério de desempate. Então o Corinthians ontem jogou fora uma oportunidade por decisões terríveis de jogadores experientes de trazer pelo menos um ponto do Clássico. Agora, em termos de comportamento, o que você mais gostou, Jorge? Ao mesmo tempo em que o São Paulo, com a vantagem numérica em campo, não teve uma postura de matar o jogo, talvez até uma preocupação em alguns lances, algumas divididas, alguns choques do árbitro querer compensar a expulsão do Fagner ali no início do segundo tempo. Eu acho que isso pode ter passado também pela cabeça dos jogadores do São Paulo. O Corinthians, era o que restava, é verdade, o Corinthians foi para cima. O Corinthians foi atacando, o Corinthians foi se lançando. Ontem eu não acho que era um jogo para o Memphis. Ele já entrou nesse contexto da inferioridade numérica. Ele perde a bola, inclusive, no início da jogada do terceiro gol do São Paulo. Ele tenta lá bater uma falta com perigo. Mas acho que ontem, pela exigência física, clima de Brasília e já com o Corinthians perdendo com um homem a menos, eu não sei se era o melhor cenário de jogo para o Memphis entrar. E ele não foi tão bem como nos jogos anteriores. E eu acho que é natural pela situação em que o jogo se encontrava ontem. Mas o Corinthians deixou pelo menos assim, o Corinthians transpirou. O que pesou para o Corinthians foi a quantidade de vacilos que os jogadores cometeu. Mas o Corinthians foi para dentro, o Corinthians teve a chance de empatar o jogo com 9 jogadores. Félix Torres entra no intervalo, dá uma corrigida na marcação pela direita, o Coronado entra razoavelmente bem, e o Corinthians faz um jogo ainda digno com 2 jogadores a menos. Então, em termos de postura, o corintiano olha e fala, é isso aí, meu amigo, é o time que se mata, é o time que luta pra caramba, é o time que corre, é um time que tem alguns jogadores de qualidade, mas no cenário das expulsões ontem, realmente fica muito difícil. E o grande problema é que os 2 desafios que o Corinthians terá agora nessa semana são muito duros, né? Porque o Flamengo agora renovado, mudando técnico, vai talvez com outro espírito para quarta-feira, na Copa do Brasil. E o Internacional, meu amigo, tá numa evolução, numa ascensão enorme. Tá na briga por vaga na Libertadores, com jogos a menos ainda. O Inter encaixou, parece, nas mãos do Roger Machado, é um dos melhores times do retorno e é o próximo jogo dentro do Campeonato Brasileiro. Essa sequência, ela é muito dura pro Corinthians. E não preciso dizer o que eu continuo achando que é o foco, né? É o jogo com o Inter. Tem os 2 jogos da semana, Jorge. Qual é o jogo mais importante? Para mim,
não é a semifinal da Copa do Brasil. É o jogo do fim de semana, sábado, contra o Internacional, porque a briga contra o rebaixamento ainda é muito difícil. Para a sorte do Corinthians, todo mundo ali perdeu também. Essa é a melhor notícia do domingo. E um pouco da valentia do time, com os jogadores expulsos ainda mantendo o confronto aberto até o final, né? Tem muito mérito do Corinthians nisso, não só o fato do São Paulo não ter matado o jogo. Quero falar dos lances aqui de expulsão. As duas expulsões, para mim, não tem a menor dúvida de que foram corretas. Tem um lance do Caleri e do André Ramalho no primeiro tempo, onde ele larga o braço, sim. Não é um lance de medição de distância, não é um lance de braço de referência. Tem um movimento do Caleri ao perceber. Eu tenho me incomodado cada vez mais com esse tipo de lance de braço aberto, porque tem muito jogador na malandragem, usando ali o argumento da medição de distância e da referência para soltar mesmo na cara do adversário. Eu acho que o VAR deveria ter chamado no lance do Caleri do primeiro tempo. A gente poderia ter essa expulsão também. Eu tô muito na linha assim, de uma padronização. Esquece, porque isso aqui no Brasil não vai acontecer, cada árbitro marca de um jeito, mas de uma padronização para esse tipo de lance. Amigão, você não tem que jogar com o braço. Qualquer movimento, se você está abrindo o braço é uma coisa, você está ali protegendo é uma coisa. Qualquer movimento com esse braço, forte, leve, movimentou na direção do rosto, eu sou favorável de chamar e botar na rua. Tem que acabar com esse negócio, acabar com essa malandragem. O jogador precisa evitar esse tipo de contato. O jogador precisa proteger a integridade física do seu companheiro de profissão. Tem que proteger a si próprio, mas tem que pensar no companheiro de profissão. Eu acho que está se exagerando muito. Tem muito jogador malandro passando do ponto no uso desse braço. Acho que o André Ramalho mereceu ser expulso, o Fagner mereceu ser expulso e acho que o Caleri poderia ter sido expulso no primeiro tempo também. É o que eu penso dos lances. Ok? Vamos lá. Isso vale para todo mundo, né? Semana passada eu falei aqui, o Matheus Gonçalves do Botafogo tinha que ser expulso pelo braço que largou do cano no clássico contra o Fluminense dentro da área. Sim, me incomoda muito, muito esse tipo de jogada. O jogador precisa aprender a usar melhor esse braço. Assim como o jogador tem que cuidar do braço dentro da área para a bola na mão, para não ampliar a área e não cometer um pênalti, o jogador precisa aprender a jogar com esse braço quando tem a aproximação do marcador. Porque os caras estão aproveitando, amigos. Os caras estão largando mesmo muitas vezes. Para mim, o lance do Caleri não é um movimento normal de arrancada. Ele joga o braço para trás, pô. Não dá, né? Não dá. Bom, vamos falar da demissão do Tite aqui. Ontem eu narrei esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e o time foi mal. O time venceu aos 45 do segundo tempo, na bola do Gerson. Uma das poucas vezes em que o Flamengo conseguiu trocar alguns passes e entrar na área, né, com alguma lucidez, mas assim, entrou do chuveirinho, né? Entrou do cruzamento. O time tem muitas dificuldades de trabalhar essa bola no chão, né? Com aproximações, com tabelas e que resultem em finalização, em chances claras, resultem no acionamento do centroavante, que ontem era o Gabigol, e que continua com enormes dificuldades para jogar, muita dificuldade. O Gabigol não tem mais a explosão para chegar numa bola esticada, não tem mais a impulsão para ganhar de um zagueiro do cabeceio. O Gabigol não ganha uma. O Gabigol não ganha uma por baixo, pelo alto. É uma tristeza ver o futebol do Gabigol, que virou o Gabigol. Depois de uma carreira brilhante do Flamengo, de uma trajetória brilhante do Flamengo, de ter sido um dos melhores do Brasil, ou o melhor do Brasil em algum período na função. Hoje o Gabigol é um arremedo do que ele já foi um dia. Um arremedo. É uma pena falar isso, mas eu não consigo achar um outro termo assim, para definir tão bem o que é o Gabigol hoje. Então foi aquele Flamengo ali, cercando, mas pensa, quantas defesas assim difíceis o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, fez no jogo. Difíceis mesmo. Milagres. Chances claríssimas. Então o Flamengo apresentou as mesmas dificuldades, mas aí aos 45, depois de um lançamento para o Arrascaeta na linha de fundo, ele estica a perna, evita a saída, rola para trás, aí o Flamengo vai tentando trabalhar com o Alexandre, o Gerson, o Wesley vai para o bico da área, recebe, chuveirinho, o Gerson já tinha lá corrido para lá e escora de cabeça, o Flamengo ganha o jogo. E aí, no final do jogo, antes do gol, 2 minutos antes do gol, o torcedor estava chamando o time de sem vergonha e estava mandando o Tite para aquele lugar. O clima estava pesado, o torcedor estava protestando. Aí, 2 minutos depois, sai o gol. A galera, claro, festeja, um gol muito importante
para a briga de Libertadores do Flamengo e até para a chance matemática de título, porque ela existe. O Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo e o Palmeiras nesse momento, por exemplo. É um jogo duríssimo contra o Inter no Beira-Rio. Ok, mas é um jogo a menos. Então, na matemática, eu não posso dizer que o Flamengo está fora da briga. Eu não posso dizer que o Fortaleza está fora da briga. A matemática mostra. Na prática é outra história. As condições para isso a gente tem que analisar mais profundamente. Tem que fazer um peito fino aí. Mas a produção, de novo, foi ruim. Aliás, o Atlético Paranaense, meu Deus do céu. Eu não tenho acompanhado todos os jogos do Furacão no ano. Confesso, não minto para vocês. Não fico aqui dizendo que eu vejo tudo. Eu vejo o que é possível ver. Eu vejo o que dá tempo de ver. Tenho o meu trabalho na TNT Esportes, tenho família também. Não paro para ver tudo, não. Amigo, eu vi um pouquinho do jogo contra o Racing na quinta-feira. O Atlético foi engolido na Argentina. E ontem, assim, o Atlético tem o Canóbio correndo desesperadamente. O Coelho fez um bom jogo pela direita. Mas assim, o Atlético não tem mais nada. A atuação do Pablo ontem, uma tristeza. Imagina o Mastriani barrado o nível que estava apresentando, né? Porque ele perdeu a vaga para o Pablo ontem. Nossa, o Pablo tem uma dificuldade e o Canóbio, coitado, se mata desesperadamente. Corre para tudo que é lado. O time voltou a jogar com 3 zagueiros depois de muito tempo. A última vez tinha sido com o Cuca lá contra o Ameliano, no jogo do Paraguai. E ele desfaz até esse sistema no intervalo. Ontem manteve o esquema com 3 zagueiros até o fim, o Lúcio. E aí o Thiago Heleno com a crônica dificuldade na bola aérea, né? É ele quem não sobe pro gol do Gerson. É ano do centenário, a campanha do Furacão é melancólica. O time não ganha 8 jogos no Brasileiro e vai brigar para não cair. Vai com esse futebol aí, não tem... Gente, não tem como, não tem milagre. A briga vai ser para não cair. Acho até que pode escapar, tem a força da arena, mas a briga vai ser essa. Futebol paupérrimo do Atlético Paranaense. Uma coisa assim horrorosa, um ano de centenário com 5 técnicos. Já teve Osório, já teve Cuca, já teve Lúcio, já teve Varini e teve o interino lá que treinou 5 jogos. 5 técnicos diferentes. Geralmente não acaba bem, né? Geralmente não acaba bem. Vai ser dramático o final aí. Aí, meus amigos... Vem a coletiva do Tite. Eu narrei o jogo lá na TNT, postei o gol lá no Insta e tal, vim pra casa, tô ouvindo o Prorrogação, que é o pós-jogo da TNT Esportes, e aí coletiva do Tite. Quando a coletiva começou, eu já tava em casa. Aí o Tite vai lá, faz a sua análise do jogo e tal, e ele fala que o time teve performance e resultado ontem. Aí, meu amigo, assim, as explicações do Tite, elas se esgotaram. Acabou, o Tite... Eu vou dizer pra vocês uma coisa... Sim, dessa demissão e do que eu acho do Tite, tá? Porque não dá para o treinador tentar vender para você, quando eu falo de respeitar a minha inteligência, que é tipo a nota da CBF, cheia de meias-verdades sobre as mudanças lá das semifinais da Copa do Brasil, as inversões lá com os Jogos do Brasileiro, depois da data FIFA. Vê o vídeo ontem que você vai ver como eu fiquei indignado com aquilo. Não porque aquilo me toque pessoalmente, porque não tem nada a ver. Eu não sou corintiano, vascaíno, atleticano, nem flamenguista. Não torço para nenhum dos 4. Então, pessoalmente, assim, pouco me importa o que a CBF fez. Agora, em termos de princípios, valores, coisas que eu acredito, você tentar maquiar a verdade para mim, você tentar me fazer de trouxa, é uma coisa que me tira muito do eixo. Assim, duvidar da minha inteligência, desrespeitar a minha inteligência, o meu senso crítico, a minha lógica... Pô, não faz isso, porque aí realmente eu vou perder a linha, cara. E o Tite muitas vezes... O Tite ontem não pode chegar na coletiva e dizer que o time teve desempenho. Que o time teve performance. Porque o time não teve. Porque o time apresentou as mesmíssimas dificuldades de todos os últimos jogos. Mas Jorge, um monte de titular no banco. Ok. Mudou muito o panorama quando entraram Arrascaeta, De La Cruz, Léo Pereira. Mudou muito. A gente estava falando isso na transmissão, Gabriel Simões e eu. Mudou. O time continuou circulando a bola com dificuldade de entrar na área. Rodando sem ser agressivo. E ainda ficando exposto a contra-ataques. Porque aí o Atlético... É que falta muita qualidade ao Atlético Paranaense. Mas o time tinha lá, ó. Roubava a bola e tentava. E o Canóbio ia lá, no desespero. Individualmente... Deixa eu até ver se não desconectou o microfone aqui com... não desconectou. Deu uma encostada aqui... Esse cabo tá uma maravilha, qualquer coisinha ele desconecta aqui e o áudio vai pra zona. Individualmente ontem, o Wesley cometendo... Ele é o cara da assistência, né? Ele é o cara que cruza de pé esquerdo pro gol do Gerson. Mas o jogo do Wesley... Vamos analisar o quê? O lance do gol ou vamos analisar o jogo todo? O jogo do Wesley é terrível. De vários erros individuais. O jogo do Davi Luiz
Terrível, terrível. Então, a bola queimava do pé de alguns jogadores. Tinha um componente emocional do jogo de ontem que não deve ser ignorado. Mas o trabalho do Tite é um trabalho de pouca evolução. É um trabalho que dependia muito do Pedro. Não tinha ideias. E aí vem o técnico chegar e dizer que o time produziu bem e não produziu. E aí deixa eu voltar à linha de raciocínio, porque eu não perdi, sobre a minha avaliação do trabalho do Tite. Eu acho que o Tite sai menor do que entrou do Flamengo. O Tite tinha tudo para dar a volta por cima depois da seleção brasileira, pegando o maior orçamento do futebol brasileiro, pegando um clube que é uma potência de arrecadação, pode não ser uma potência de gestão de futebol. Aí, ok, né? Porque é uma diretoria de Marcos Braz, de Landim, que comete erros, que acertou muitas vezes, mas talvez tenha, com os acertos que fez, que teve, tenha superestimado a sua própria capacidade. E aí, muitos erros vieram em sequência. Eu acho que isso aconteceu, né? Uma certa soberba, pode ser, de caras que talvez achem que entendem mais de futebol do que realmente entendem. Pode ser isso. Agora, é um clube com um elenco maravilhoso. É um clube que no mercado hoje pode trazer o jogador que quiser na briga, né, na realidade brasileira, entenda o que eu estou falando, não é trazer o Mbappé, né? Mas na realidade brasileira, o Flamengo pode brigar para trazer qualquer reforço que o Palmeiras tente, que o Botafogo tente, que o Atlético Mineiro tente, que o São Paulo tente, que o Corinthians tente. O Flamengo tem grana para superar todos esses rivais na hora de uma contratação, de tentar uma contratação. Então é uma oportunidade incrível, oportunidade de ouro para o Tite. O Tite sai menor, o Tite faz um trabalho consideravelmente inferior ao trabalho que ele fez na seleção brasileira, que é alvo de críticas de muita gente, e eu remo um pouquinho contra essa maré. Eu acho que o trabalho na seleção é bom, o ciclo é muito bom, o grande objetivo não foi alcançado, sem dúvida, que é a Copa do Mundo, eu não deixo de reconhecer isso. Mas você tinha uma ideia, uma seleção que tinha uma ideia clara de jogo, se defendia muito bem e saía em transição. Muitas vezes tinha também a dependência do individual, dependência de um Neymar, por exemplo, isso existia. Agora, você enxergava um ponto positivo do trabalho do Tite na seleção. Pô, esse time toma pouco gol. Olha como essa defesa é sólida. Era exatamente o que se esperava do Flamengo. E se você fizer um exercício hoje, desse 1 ano do trabalho do Tite que se encerrou agora, e eu perguntar para você, o exercício que eu tô lançando é o seguinte, galera, me diga qual é o ponto forte do time do Tite. No trabalho que o Tite acabou de encerrar no Flamengo, qual era a maior virtude da equipe em campo? Qual era o melhor setor? Qual era a melhor característica? Você não vai conseguir apontar uma. Porque esse time defendia mal, atacava mal. Criava mal. Circulava a bola e era inofensivo. Não tinha. E alguns jogadores individualmente também não conseguiam render. Não conseguiam ter o potencial explorado pelo Tite. Então o trabalho é ruim. O Tite sai menor nesse aspecto. E acho que o Tite sai menor. Mas assim, muito menor. Eu acho que o Tite precisa parar para refletir profundamente algumas tomadas de decisão, alguns gestos, alguns movimentos públicos e algumas declarações. O Tite precisa corrigir essa rota. O discurso do Tite, ele é um discurso que muitas vezes falta com a verdade. Estou sendo duro aqui na expressão, mas, enfim, e é uma crítica aqui construtiva, tá? Eu acho o Tite um excelente treinador, excelente para os padrões do futebol brasileiro. Sempre defendi aqui que é o melhor treinador nascido no Brasil atualmente. Hoje tenho minhas dúvidas. Confesso que esse trabalho do Flamengo me deixou dúvidas, até porque essas posições elas não são imutáveis. Você hoje pode ser o melhor e, de repente, você pode ter uma queda e deixar esse posto. Eu acho que isso acontece com o Tite. E esse é um dos porquês da diminuição de tamanho. Agora, algo que me incomodou muito foi o comportamento do Tite. O comportamento do Tite pós-jogo contra a Croácia foi uma coisa surpreendente, né? Para alguém que sempre foi vendido como um ótimo gestor de pessoas e deixou os caras lá. Acho que o Tite deve ter se arrependido disso. E acho que o Tite, ao olhar o seu trabalho em retrospectiva do Flamengo, ele vai se arrepender de algumas declarações. Algumas explicações muito mal feitas. Dizer que o time ontem produziu, o time não produziu. Falar do Léo Pereira, que o Léo Pereira não gosta de jogar de volante, pegando uma fala isolada dele lá atrás, expondo o Léo Pereira, jogando o Léo Pereira aos leões, para não defender a sua própria posição. Ele não gostava de colocar o Léo Pereira ali. Era uma questão dele, era uma ideia de jogo dele, e ele tem todo o direito. Só que ele não pode
brigar com o que o campo está mostrando, para bater no peito com as suas convicções até o final. E menos ainda, ele não pode mais ainda expor o jogador da maneira como ele expôs o Léo Pereira. Tá errado, o gestor de grupo, um líder, não faz isso que o Tite fez com o Léo Pereira. Um gestor de grupo intelectualmente honesto não pode chegar e falar, não foi uma promessa, foi uma projeção. Quando ele falou claramente, me cobrem porque o time vai fazer gol em Montevidéu. Ele prometeu, ele não projetou. E aí fazer jogo de palavras e desrespeitar a inteligência da imprensa e desrespeitar a inteligência do torcedor, desculpa, isso não pode ser o Tite. O cara que treinou a seleção em 2 Copas, um dos melhores do mercado brasileiro de técnico, não pode ser só isso. Não pode ser tão pequeno. O Tite foi pequeno no Flamengo. O Tite teve postura pequena no Flamengo. Não dá. Não dá para um treinador com essa bagagem, com esse conhecimento de futebol, querer muitas vezes brincar com a verdade como o Tite brincou nas coletivas. Isso é coisa séria. Coletiva de treinador de futebol é coisa séria. É a coletiva de um líder, é a coletiva de um comandante. Esse cara precisa ter postura, esse cara tem que falar a verdade sempre. É claro que proteger o seu trabalho, proteger as suas decisões, proteger a sua comissão técnica é atribuição de um treinador. É óbvio que tentar achar a versão mais favorável para ele, eu não discuto. Ok, mas não foi o que o Tite fez muitas vezes. O que o Tite fez muitas vezes foi distorcer a realidade do que acontecia no seu trabalho. E isso não dá para perdoar. E muito treinador cai por isso, tá? E eu acho que esse é um dos muitos motivos da queda do Tite. E o Flamengo se coloca, um ano depois, exatamente na mesma posição de 2023, perdão. Ele troca um treinador, faltando 2 meses para acabar o ano, porque ele corre risco de não ir à Libertadores. É exatamente a mesma coisa. O Tite chegou por isso. Porque com o Sampaoli, o time perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores estava em risco. E agora o Felipe Luiz assume. Ele está pronto para o desafio? Eu não sei. Eu não sei como é o trabalho do Felipe Luiz no Sub-20. Eu não sei como ele desempenha no dia a dia, como ele gere grupo. Vários desses caras aí jogavam com o Felipe Luiz. Agora ele está numa outra posição hierárquica. Ele era companheiro dos caras, viajava com os caras, treinava com o cara, hospedava com os caras. Agora ele vai liderar. Como vai ser essa relação? Como vai ser essa virada de chave? Eu não sei. Existe um risco aí alto. Só que aí, às vezes, você está diante de 2 decisões que têm riscos altos. Manter o Tite seria um risco muito elevado. Muitíssimo elevado. Então tem que tentar alguma coisa. O mercado te oferece grandes opções? Não oferece. Felipe Luiz está pronto para o desafio? Não sei se está. Mas o Flamengo precisava fazer alguma coisa. O trabalho do Tite ele não ia continuar. Estava claro. Falei isso aqui no vídeo da sexta. Gente, se vai ser nessa semana ou se vai ser daqui a algumas semanas, eu não sei, mas vai ser. O Tite não continua. Esquece, o trabalho acabou. Fim de feira. E acho que se a feira já não tem mais nada para vender, para que esperar até dezembro? Recolhe as barracas e vambora. Bota tudo na Kombi e vambora. Foi isso que o Flamengo fez. Partiu para outra. Tite sai menor. Se o Tite tinha alguma esperança, depois da Copa do Mundo, de conseguir um mercado fora do Brasil, de ser um treinador de alguma liga de ponta na Europa, agora então esquece. E é mais um ponto que reforça aquilo que eu sempre digo aqui. Infelizmente, os treinadores brasileiros vivem uma fase terrível, terrível. Ou o treinador brasileiro entende que ele está defasado, que ele ficou para trás, que ele precisa evoluir em vários aspectos, que os argentinos vêm aqui, dão banho, os portugueses vêm aqui, dão banho, que tem alguma coisa errada. Ao invés de tentar a reserva de mercado, tentar, como muitos tentaram e agora recuaram nesse movimento, porque viram que ficou muito feio. Não, porque veja bem, vem um estrangeiro aqui, e ele acha que sabe tudo, e ele vem tomar conta, quer dizer que não tem nenhum treinador brasileiro que preste, como assim? Tem que parar com esse negócio? Vários fizeram isso. Seu Jair Ventura fez isso, seu Dorival Júnior já fez isso. Então, tá na hora de... Seu Renato Gaúcho já fez isso. Tá na hora de dar um passinho para trás e entender, tem alguma coisa errada. Alguma coisa a gente perdeu no caminho. Alguma coisa passou, um pouquinho de gesto de humildade. Eu não sou o cara que chega aqui dizendo vocês são todos umas bostas, vocês não prestam. Eu não faço isso. Nós estamos falando de um país que é tradicionalíssimo no futebol. O Brasil não é bagunça no futebol, não. O Brasil é um país pentacampeão mundial. O Brasil exporta jogador ainda para grandes ligas do mundo.
Com todo respeito, isso aqui não é a Bolívia, isso aqui não é Zâmbia, isso aqui, todo respeito, isso aqui é o Brasil. Então, é óbvio que aqui se entende de futebol, mas alguma coisa ficou para trás. O Brasil parou no tempo, enquanto outros países que eram ironizados, a Inglaterra, a gente debochava da Inglaterra. Olha o que a Inglaterra é hoje. Olha os treinadores que estão lá. Olha o que a Liga dos Caras virou com muitos estrangeiros, é verdade. É verdade. Mas nós paramos na soberba. E aí vem Portugal. O que é Nossa, Portugal. Portugal não é nada. Olha quanto treinador português está vindo aqui, irmão. Ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, passando na cara alguma coisa, o técnico brasileiro não viu passar. Então é hora de dar os passinhos para trás. Perdemos algo. Vamos calçar a sandalinha da humildade? Os caras realmente estão no estágio melhor do que a gente. O que a gente precisa fazer para recuperar esse tempo perdido? É urgente esse movimento. Ou então a gente fica se iludindo, comendo sardinha e os portugueses arrotando caviar na nossa cara. Os portugueses, os argentinos e por aí vai. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, juízo e tchau. Calma. Clube do Remo. Acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não posso esquecer. O Fenômeno Azul em festa. E eu quero de novo deixar o meu agradecimento ao torcedor azulino. É impressionante a mobilização da torcida. Lembrando da minha narração de 2015, as minhas caixas de mensagens estão invadidas. As da Paola também. A Paola veio comentar comigo. Cara, que isso? O que está acontecendo? Belém, torcida do Remo, os caras querem você lá. E aí eu dei o contexto para ela. A torcida azulina, numa demonstração tão bonita, tão genuína, tão forte de carinho, no momento da comemoração de um acesso, eu me sinto, assim, muito honrado, assim, e até fico questionando, merece isso tudo, gente? Foi uma narração há 9 anos, né, do acesso do Remo da D para C, e a torcida com muito carinho lembrando disso até ontem, pedindo que eu tivesse lá em Belém ontem, participando daquela festa em algum momento. O Remo ganhou do São Bernardo, o gol do Ítalo, subiu com uma rodada de antecedência, tinha tomado bola na trave no lance anterior, aí sai o contra-ataque e vem o gol do acesso no finalzinho do primeiro tempo. Olha, eu fiquei arrepiado no momento do gol do Ítalo, eu tava vendo ao vivo a hora que sai o gol do Remo, e muito, muito emocionado mesmo de ver um clube que passou por tanta dificuldade chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, de ver uma torcida... Olha, o Remo é torcida de Série A, gente. Desculpa. Ele pode não estar num centro mais forte economicamente do futebol brasileiro, né? Ele pode não ter o orçamento que os principais clubes da Série A têm, mas ele tem uma torcida de elite. Ele tem uma torcida de primeira divisão. Um espetáculo que só clubes como o Remo são capazes de fazer. Nós vimos ontem no estádio do Mangueirão, em Belém. É uma torcida de Série A apaixonadíssima, e quanto mais dificuldade o Remo passou, mais demonstração de paixão esse torcedor azulino deu. E aqui tá falando um cara que por anos narrou os momentos bons e ruins do Remo, primeiro na Série D e depois na Série C do Campeonato Brasileiro. E ser lembrado de alguma forma, eu não fiz parte desse acesso, gente, eu entendo, poxa, você fez parte disso de alguma forma, ok, lá atrás, né, com tudo que eu consegui colocar para fora naquela narração em 2015, mas, puxa vida, ser colocado, né, nesse lugar de carinho do coração azulino é algo que, nossa, eu vou levar para sempre, eu vou levar para o resto da vida. O Remo tá na minha carreira, tá ligado à minha carreira, tá ligado às minhas emoções do futebol para sempre, pro resto da vida. Onde o Remo estiver, eu vou estar perto ou longe, em campo ou distante, né, na cabine ou no sofá, torcendo, me emocionando e querendo o melhor que esse clube merece, o melhor para essa torcida, que é uma torcida inacreditável, de carinhosa, de mobilizadora, de apaixonada. Realmente eu estou muito, muito emocionado com tudo que chegou até a mim no fim de semana. Quero agradecer de verdade, eu não sei se eu vou conseguir retribuir isso um dia. Me perdoem, eu acho que eu não vou conseguir à altura retribuir tanto carinho, mas vocês deixaram meu coração aquecido no fim de semana e pintado de azul e pintado com as cores do Leão de Antônio Baena. Parabéns, Clube do Remo, parabéns pelo acesso, ainda tem o título para brigar na Série C do Campeonato Brasileiro. E muito obrigado, de verdade, por esse carinho. Tem um remista aqui para sempre. Pode ter certeza disso. Agora sim, like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana, juízo. Parabéns, Clube do Remo. Tchau.